Jesus não estava mais lá. E Jesus ressuscita, que o Senhor, Deus, eleva ele sobremaneira e coloca ele assentado acima de toda principado e potestades, né? Dá poder, ninguém tem poder maior do que o Senhor Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. E essa é uma das razões que nós estamos aqui, porque o Senhor nos transportou desse inferno das trevas com poder e autoridade, e nós vivemos uma vida nesse mundo caído. Você pensa assim, esse mundo não tem mais jeito, está perdido, isso daí está difícil, mas pois é, nós podemos ter uma vida vitoriosa nesse mundo. Amém. Esse é o grande ponto do Evangelho, o Senhor nos transportar para o reino, e onde você está é o reino, onde você mora é o reino, onde você habita é o reino, o seu casamento é o reino do Senhor ser manifestado, o seu casamento, a sua vida, as suas finanças, o seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio. Esse é o ponto alto do Evangelho do Senhor para nós. Nós estamos no mundo que jaz no maligno, mas aonde nós estamos, o reino prevalece. Amém. Glória a Deus. É assim que é para ser na sua vida. Estou feliz com os irmãos nessa noite. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. O tema dela é: veja a beleza do Senhor Jesus e seja transformado. Fala comigo. Veja a beleza do Senhor Jesus e seja transformado. Aleluia, glória a Deus. Mas antes de eu continuar, eu quero dar boas-vindas, né? Temos uma família aqui. Dias atrás, um mês atrás, nós estávamos enviando aqui um casal preciosíssimo da nossa igreja. Nós estávamos enviando lá para São Luís do Monte Belo. Então vamos ser abençoados lá, né? Prosperando lá e vai prosperar muito mais. Mas vai voltar para cá. Somos daqui, em nome de Jesus. Mas hoje nós temos a alegria também de receber o casal que está chegando. Mudou para cá ontem. Eu de pé, irmã Carmen e irmão José. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para esse casal. Então, pai, o nosso líder Jonathan, seja bem-vindo, senhor José, irmã Carmen, estão conosco, né? Breve vai estar inserido aí, vai estar irmão José liderando, né, irmão José? Liderando uma célula. Em nome de Jesus, eu acredito em você, no seu potencial, aquilo que Deus colocou na sua vida. Amém? Pode sentar, sejam bem-vindos. Também é um casal que chegou aqui, esteve conosco a primeira vez, lá na segunda vez. Já foram dessa igreja alguns anos atrás, né, Sérgio? Quando a igreja era lá em cima ainda, com outro pastor. E agora está morando novamente em Piporá. E está conosco aqui. Vamos dar uma salva de palmas para esse casal. Sua esposa Débora, a sua filha, fugiu, deu branco agora. Vitória. É Vitória, né? Só Vitória, não sou eu, só Vitória. Os irmãos estão nos visitando, está aqui um amigo do nosso irmão Wilson, está uma irmã também, está conosco visitando, seja bem-vinda. Aqui também uma família nos visitando, sejam bem-vindos, tá? Em nome de Jesus, passar agora esse irmão para nos visitando. Então quero compartilhar, irmãos, essa palavra. Veja a beleza do Senhor Jesus e seja transformado. A palavra do Senhor, um dia eu estava visitando uns irmãos aqui em Pará. O irmão, ele é bem engraçado. E ele fez uma pergunta: Jesus era bonito ou era feio? Aí antes de nós responder, eu fiz essa pergunta para um pastor lá da videira lá de Mato Grosso. E ele falou: não, Jesus é lindo. Aí ele falou: não, mas lá em Isaías está falando que Jesus não tinha formosura nenhuma. Não tinha formosura, não tinha beleza. Só que hoje você vai descobrir a beleza que é o Senhor Jesus. O homem vê por fora. O homem bota o valor, coloca a beleza baseado no que ele vê, no que é exterior. E a Bíblia chama muitas vezes que muitos crentes religiosos são o quê? Bonito por fora, mas por dentro é um sepulcro caiado. Bonito, pintado, maravilhoso, mas por dentro o negócio está feio. Mas você vai descobrir a beleza do Senhor Jesus. Ali Isaías fala de Jesus antes, quando ele viveu como homem, recebendo o castigo nosso sobre ele. Então ele estava desfigurado, as pessoas batendo, esbofeteando, cuspindo, ferindo. Então ele não tinha
Mas Jesus, irmãos, ele não se resume àquilo que nós conhecemos do nascimento à morte de Jesus. A palavra do Senhor fala que ele é antes da fundação do mundo. Ele é sem princípio de dias e sem fim de dias. Ele estava antes da fundação e estará depois de tudo acabar também. Ele continuará. O Senhor ele não está preso. As pessoas conhecem Jesus quando ele nasceu e morreu. Mas ele não é esse. Ele não se limita só a isso. Ele é eterno. Amém, irmãos? Por isso que João 3,16 fala que aqueles que creem no Senhor Jesus também recebem o quê? A vida. Alguém lembra que está em João 3,16? Quem crê recebe a vida. Fala todos juntos. Eterna. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. E quem pode dar a vida eterna? É só quem tem a vida eterna. É só Jesus que pode nos dar a vida eterna. Então, você que recebeu o Senhor, recebeu a vida eterna, porque Ele é eterno. Amém, irmãos? Ele é eterno. Então, nós precisamos conhecer a beleza do Senhor, o quanto Ele é belo, o quanto Ele é poderoso. Então, o Senhor Ele mostra toda a sua beleza. Quando traz o homem, então, traz Adão e Eva, Ele coloca o homem no jardim. Deus não colocou o homem em qualquer lugar. Ele colocou no jardim, num lugar de delícia, num lugar especial. Gael nasceu recentemente, né? Em casa, está aí perto, vamos consagrar o Gael também ao Senhor. Então tem um lugar preparado para ele. Tem as roupinhas preparadas para receber o Gael. Teve tudo preparado ali na vida de Davi e Lucas. As coisas estão se preparando para ele chegar, né? Então o Senhor, quando trouxe o homem, também coloca num lugar especial. Isso fala o quê? Da graça de Deus. Nós vamos ver aqui quando o Senhor é belo, quando Ele se manifesta a graça dele por nós. Você conhece Jesus? E eu vim aqui nessa noite para falar de Jesus para você, para ministrar sobre isso. Não, mas eu já sei sobre Jesus. Eu quero falar mais uma vez sobre Jesus para você. Nós precisamos conhecer mais o Senhor Jesus. Nós não podemos conhecer Jesus que nasceu e morreu. É o Jesus que é comemorado na sexta-feira da paixão. O Jesus que é comemorado apenas no 25 de março, de dezembro. Não, nós vamos conhecer um Jesus que é eterno, que Ele se importa conosco, Ele se importa com você. Nos momentos mais difíceis que você imagina que Deus não está preocupado com você, que o Senhor não te deixou só, Ele está com você em todo o tempo. O Senhor jamais nos abandona. Ah, pastor, mas quando eu erro, quando eu falo feio, quando eu peco, quando eu apronto todas, ainda assim Ele se importa com você. Ainda assim Ele quer ter você perto dele. E qual pai abandona o filho? Eu trabalhei um certo tempo lá em Goiânia, num lugar que só tem empresa, que é esqueci agora o nome lá do lugar, um polo empresarial que tem lá em Goiânia, Aparecida em Goiânia. E nesse polo empresarial tem uma penitenciária que é CPP. E lá, quando é final de semana, lota de gente, pais e mães, para ver seus filhos que estão lá dentro. Eles estão lá com sacos de roupa, de comida, né, de alimento, de coisas, estão ali para abraçar aqueles filhos, que para a sociedade não tem valor. A sociedade quer jogar uma bomba lá, mas o pai tem muito valor. Se esses pais que são carnais poderiam abandonar seus filhos, não abandonam esses filhos que aprontou. Você imagina que o Senhor, quem se entregou por nós na cruz, vai abandonar um? Não vai, não se abandona. Ele quer transformar, Ele quer mudar a história, Ele quer ensinar, Ele quer trazer para perto, Ele quer amar, Ele quer que essa pessoa tenha mais experiência com o amor de Deus, para que ele seja transformado, para que ele viva a vida de reino, de filho. Vida com Deus é a vida de rei. Ser filho de Deus é viver a vida de rei, de reinar com o Senhor, de reinar com Ele. Então o Senhor está nos transformando. Quanto mais a palavra do Senhor nos diz, quanto mais nós contemplamos o Senhor, mais nós somos transformados de glória em glória. Você está sendo transformado. Você não está pronto, totalmente pronto ainda, mas você está sendo transformado. Quanto mais você olha para o Senhor, mais você é transformado. Quanto mais você contempla o Senhor, mais você é transformado. E eu quero que você contemple Ele nas palavras que eu vou te falar nessa noite.
já comecei a te falar dessa beleza do Senhor, porque quando nós contemplamos a beleza dele, nós somos transformados de glória em glória. Projeta para mim, Isaac, 2 Coríntios 4, versículo 4, que mostra a beleza do Senhor. E aqui nós vamos falar do amor do Senhor. Deus ama o seu povo. Sabe, irmãos, há uma história que começou alguns anos atrás, né? Alguns milênios atrás. Então daqui, Atos 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens, quase 5.000 pessoas. O Senhor, ele tem desejo em ter muitos filhos. Por que essas pessoas, quase 5.000, se converteram ao Senhor? Porque elas descobriram, elas contemplaram a beleza do Senhor Jesus. Amém. A beleza do amor do Senhor, da graça do Senhor, do perdão, de uma vida abundante. Eles descobriram no Senhor o lugar de ser amado, descobriram no Senhor o lugar de viver uma vida extraordinária, descobriram no Senhor o lugar de viver uma vida poderosa, abundante, feliz, próspera. Eles descobriram o lugar de viver, descobriram o Senhor. Então o Senhor, ele começa uma história, que é a história do povo de Deus, que começou com Abraão. Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação. Então Abraão, Deus chama Abraão para ir para a terra que ele ia mostrar para Abraão. E Abraão foi o primeiro a crer numa palavra. Então Abraão é considerado, chamado pai da fé. A Bíblia chama Abraão pai da fé. E todos aqueles que creem como Abraão creu, estão debaixo das mesmas bênçãos que Abraão estava. Amém, irmãos? Amém. Então Abraão gerou uma grande nação, através de Isaac, Jacó e seus filhos, 12 tribos, e esse povo cresceu. Mas um dia, todos conhecem a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos e foi vendido para o Egito. José virou governador do Egito e trouxe a sua família para o Egito. E aconteceu algo extraordinário no Egito. A família de Jacó começou a crescer, que era a família de José do Egito. José era governador do Egito, e essa família começou a crescer, e o tempo passou, e entrou outros reis que não conheciam José, e essa família se tornou muito grande, o povo se tornou muito numeroso, e aquele rei falou: esse povo de Israel está se tornando muito grande no nosso meio, nós precisamos dar um jeito, porque senão daqui a pouco ele vai nos dominar, ele vai ser muito mais pessoas do que nós, egípcios. Nós precisamos dar um jeito nele. Ele começou a dar serviço pesado para esse povo. Mas quanto mais eles trabalhavam, mais eles prosperavam em quantidade de pessoas. E aí os egípcios foram tirando seus bens, foi tirando o alimento, e foi aumentando o serviço, e colocou eles para trabalhar nas fornalhas ardentes, produzindo tijolos, né? E o povo ia crescendo. Mesmo assim, o povo de Deus crescia. Amém, irmãos? Amém. Se debaixo dessas tribulações no Egito o povo crescia, quanto mais nós vamos temporar. Amém, irmãos? Amém. Há um dom debaixo de tribulação, de governo ainda aqui. Nós podemos crescer para todos os lados dessa cidade. Essa igreja tem que avançar, tem que crescer, porque o povo de Deus cresce, está debaixo de pressão, cresce. A igreja de Atos veio perseguição, cresceu mais ainda. Nós podemos crescer nessa cidade muito mais do que você imagina. Nosso alvo é chegar a 10 céus esse ano, 10 vidas, 150 membros. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso alvo. Porque o povo de Deus ele precisa se multiplicar, irmãos. Precisa. Mas sabe o que aconteceu? Deus livrou esse povo, usou Moisés para tirar o povo do Egito, porque eles estavam sofrendo demais, e eles clamavam ao Senhor.
Então Deus tira ele do Egito. Isso mostra o quê? A graça de Deus, o cuidado de Deus com aquele povo. Então Deus aparece para Moisés uma sarça ardente, uma planta que queimava, mas não se consumia. Era o Senhor, aquele fogo. A Bíblia fala que ele apareceu ali, e a sarça queimava e não se consumia. E o Senhor fala: vem, tirar dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E Deus então escolhe Moisés para livrar o povo do Egito. Sabe, irmãos, por que o Senhor aparece para Moisés uma sarça ardente? O Senhor poderia aparecer de muitas maneiras, mas ele escolhe aparecer uma sarça ardente, no fogo. Por quê? Porque os seus filhos, o povo de Israel, o seu povo, estava ardendo em fornalhas tipo Egito. A palavra do Senhor nos diz no livro de Isaías que se passares pelo fogo, se passarem pelas águas, elas não vão te afogar. Se passarem pelos rios, eles não vão te submergir. Se passarem pelo fogo, eles não te queimarão. Por que isso acontece? Porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Amém? A palavra do Senhor diz que lá em Mateus 28, se não me engano, Mateus 28, finalzinho, Mateus 28, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fala assim: o Senhor está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a verdade do Senhor para nós, irmãos. Você nunca está sozinho nas suas lutas, nas suas crises, nas suas tempestades. O Senhor está conosco. O povo de Deus estava ardendo nas fornalhas do Egito, e o Senhor aparece então para Moisés para dizer que ele também estava com eles, aquele fogo. Então Deus aparece no meio da sarça. Era um fogo que não consumia. Quando o povo, Sadraque e Mesaque, foi jogado lá na fornalha de fogo ardente, quem foi visto dentro da fornalha? Alguém semelhante ao Filho de Deus. O Senhor estava com eles na fornalha de fogo. E a Bíblia diz que nem um só fio do cabelo daqueles jovens se queimaram. Quando Daniel foi jogado dentro da cova de leões, quem chegou lá para fechar a boca dos leões? Para ser o anjo do Senhor. Todas as vezes que a Bíblia falar anjo do Senhor, ela está apontando para Cristo, está apontando para Jesus. Que existem os anjos e existe o anjo do Senhor. Essa é a maneira de o Senhor mostrar que tem uma diferença. Então, sempre falar que o anjo do Senhor é que Jesus esteve lá e fechou a boca dos leões. Então, aonde você passa, o Senhor está com você. Se você chora, Ele chora com você. Se você ri, Ele ri com você. Se você se alegra, Ele se alegra. Ele louva com você. Porque o Senhor está conosco em todo o tempo, irmãos. Ele nunca te deixa, Ele nunca te abandona. A Bíblia diz: antes que um pai, uma mãe que amamenta o seu filho, abandona o seu bebê, o Senhor jamais abandona os seus filhos. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Essa é a verdade do Senhor. Então o Senhor está conosco em todo o tempo. Então Deus usa e tira o povo do Egito, usando Moisés. Leva aquela multidão pelo deserto. Sabe quantos anos o povo do Egito, o povo de Deus ficou no deserto? Alguém sabe quantos anos ele ficou no deserto? Fala assim: 40 anos. Ficou 40 anos. Mas era para ele ficar 40 anos no deserto, irmão, sofrendo, padecendo? Fala assim: não era. Mas o que levou isso para lá? E ficar 40 anos? Aquele povo, irmãos, eles tinham visto milagres. Eles estavam andando de dia tinha uma nuvem, o sol não queimava, não tostava no deserto. Aqui, quando eu cheguei em Corá no ano passado, mês de maio,
aqui na sombra, ele estava assim suando, ele estava transpirando para todos os lados, mas estava pegando fogo o negócio. Agora eu fico imaginando o deserto. O deserto, irmãos, durante o dia é muito calor, à noite é muito frio. E o povo de Deus estava ali, passando por isso. Mas o Senhor cuidou deles como? Colocando uma nuvem durante o dia e colocando um luzeiro durante a noite, para que eles tivessem como clarear o seu caminho. Eles não passavam necessidade, porque o Senhor servia o maná que caía do céu. A Bíblia diz, num algo tão poderoso, que os sapatos, os chinelos dele não se desgastaram nesse tempo, cresciam junto com os pés. A roupa dos meninos, crianças que começaram a nascer, e dos que já estavam lá, não se desgastava, não ficava moída, não rasgava, mas os pequenos cresciam junto com ele no corpo. Olha que coisa poderosa. Você já viu alguma coisa assim acontecer? Aconteceram com eles. Uma nuvem de dia, um clarão à noite, as roupas crescendo com eles, os seus pés crescendo e os sapatos crescendo junto, o maná caindo todos os dias para ele se alimentar, o Senhor falando com ele através de Moisés, a arca seguia com eles no meio do povo. Mas o que aconteceu? Deus estava levando ele para uma terra de mana, leite e mel, Canaã, o lugar da bênção. Mas eles começaram a murmurar, a reclamar. Eles viram o poder de Deus em todo o tempo. Deus se manifestou com muito poder, com muita graça, irmãos, para aquele povo. Mas eles duvidaram da bondade de Deus. Quantas vezes eles falaram para Moisés, deixa nós voltar para trás, é melhor estar lá, né, e sofrer, ser escravo. Porque eles duvidavam da bondade de Deus. Eles duvidavam se Deus ia levar eles de fato para a terra que manasse leite e mel, se de fato aquele lugar ia ser bênção para eles, se de fato ele não iria encontrar inimigos, se de fato o povo do Egito não ia alcançar em algum momento. Eles duvidaram. E o fato de duvidar da bondade do Senhor levou eles para o quê? Para a desobediência. Cada um caiu para um lado, saiu para o outro, foi adorar outros deuses, outro casou, as meninas casou com outros povos, os jovens casou com outras pessoas, começaram a misturar as coisas. Mas Deus, mesmo eles sendo infiéis, o Senhor manteve o que com ele, irmão? Sua fidelidade, a sua bondade. Isso mostra a beleza do Senhor. Isso mostra a beleza do seu Pai, do seu Deus. O quanto Ele é gracioso, o quanto Ele é amoroso. Mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor mantém a sua fidelidade, Ele mantém a sua palavra, Ele mantém a sua aliança. Deus tinha feito uma aliança com Abraão lá atrás, e mesmo os homens desobedecendo, andando por outros caminhos, duvidando da bondade do Senhor, Deus manteve a sua fidelidade, a sua bondade para com o povo. Moisés morreu, Deus levantou outro. Deus levantou outro homem, levantou Josué entrou com o povo na terra prometida. Josué entrou na terra. E num desse momento, Josué teve um sonho. Qual foi o sonho que Josué teve? Ele sonhou com um cavaleiro, um capitão, um general. No momento para Moisés, Deus aparece com a sarça ardente. No outro momento, o Senhor aparece em sonho para Josué como cavaleiro, como soldado. Porque naquele momento, Josué ia entrar em guerra, ia entrar na terra prometida, destruir Jericó, ia expulsar os moradores da terra que Deus já tinha dado para Abraão há muitos anos atrás, e que as pessoas entrou e invadiram, e agora ele precisava expulsar. Então Deus aparece como um general. Então Deus ele vai estar com você, irmãos, naquilo que você necessita. Naquilo que você necessita, o Senhor está. Seu tempo de luto, o Senhor está para vencer por você. Ele está como um guerreiro, um general que não perde batalha. Se é num tempo de celebração, de alegria,
celebrar com você, para se alegrar com você. A maneira que você necessita é a maneira que Deus se manifesta na sua vida. Amém? E fala que Ele é o anjo que até ao corredor nos livra de todo mal. O Senhor nos livra. Nos dias da angústia, Ele está conosco. No dia que você precisa de um socorro, Ele fala que nós devemos olhar para os montes, que é de lá que vem o seu socorro. Tem um herói. Talvez todos vocês, todos nós, eu também, quando éramos pequenos, crianças, adolescentes, nós imaginávamos o herói favorito nosso. Aí falava, eu queria ser como. Tem uns irmãos aqui que eu sei que é do tempo do He-Man. Tem alguém que é do tempo do He-Man? Eu não sei o que é. He-Man! Com aquela espada, né? Eu era criança e assistia esses desenhos. Era o He-Man. Era poderoso, ninguém vencia o cara, tinha uma espada, ele estava com a espada na mão. Mas o Senhor está mandando nós olhar para o monte, porque do alto vai vir o nosso socorro. Vai vir o herói dos heróis, aquele que é por nós, aquele que é o verdadeiro super-herói, que é o nosso Senhor, nosso Pai. Ele vem ao nosso favor quando nós chamamos por Ele. Amém. Amém, irmãos? Ele vem ao nosso favor. Tenho 4 filhos, estava sentado comigo aqui. Quando eles gritam por mim, eu saio desesperado, porque eu sou o herói para eles. Às vezes acorda de noite assustado, eu já grito lá, estou aqui, meu filho, sai correndo, porque eu sou o herói para ele. Para você, o herói é o Senhor, é o seu socorro presente. Ele é gracioso para conosco, Ele é gracioso para com você. É aí que nós vemos a beleza dele, a graça dele, o favor, o cuidado que Ele tem conosco, o cuidado que Ele tem com você. Talvez você passou por lutas, por momentos difíceis na sua vida, que você imaginou, eu estava sozinho nesse dia, por que o Senhor não me socorreu? Talvez agora você está passando por um momento difícil, você talvez pergunte, por que o Senhor não me ajuda? Por que o Senhor não me livra disso? Estava visitando uma irmã, e ela fez questionamento para mim, passando por luta. Ele falou, eu sou uma pessoa tão boa, nunca fiz mal para ninguém, por que Deus está permitindo essas coisas acontecer comigo? Às vezes nós temos dificuldade de reconhecer a bondade de Deus. Sabe quando você conhece o milagre? É nos dias ruins. Sabe quando você conhece, reconhece ou você vive o milagre? É quando você passa pelos momentos difíceis da sua vida, pelas lutas. Eu estava falando para alguns irmãos que quando fica ruim, é aí que fica bom. Porque quando fica ruim, bem ruim mesmo, aí agora eu sei que o Senhor vai fazer, o Senhor vai agir. Porque quando jogaram Daniel na cova do leão, ele ficou feio, mas o Senhor estava lá. Quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, falou, agora ficou ruim, morreu, o Senhor estava lá para livrar. Quando chegaram na beira do Mar Vermelho, Rio Vermelho é o de Goiás, né? Da Bíblia é o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, fala agora, o povo do Egito vai nos matar. Mas o Senhor abriu o mar e eles passou. Nos dias mais difíceis da sua vida, você tem um socorro, um Deus que ama você, um Pai que se importa com você, apruma de te socorrer. Chama por Ele, chama pelo Pai, chama pelo seu socorro. Não duvide da bondade do Senhor, não duvide que Ele é por você. A Bíblia fala que se Ele é por nós, quem será contra nós? Há uma bondade do Senhor para conosco, irmãos, há uma beleza do Senhor que se importa com seus filhos. Então quando está no seu momento mais difícil, é aí que o Senhor manifesta o poder, manifesta a salvação, manifesta o milagre, manifesta o sobrenatural, manifesta a bênção. No dia que a crise vem, o Senhor transborda na sua vida de alguma maneira. É assim que o Senhor age. Eu aprendi a crer no Senhor. Tem semana que, já teve semana que o negócio estava separando, não sei como é que eu vou passar por essa semana. Tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, tem aquilo para pagar, e eu não sei. Mas vamos para frente. Aí você chega no final da semana e fala, como é que eu passei? O que aconteceu? Aí estou vivo, estou aqui. Por quê? Porque o Senhor nos sustentou. O Senhor nos fez passar pelos dias mais difíceis. Ele supriu, Ele abençoou, Ele abriu portas.
E Ele é gracioso, Ele é amoroso, Ele é cuidadoso. Ele jamais te deixa uma chapada. Jamais o Senhor te deixa só, meu irmão. Jamais. Nós precisamos o quê? Aprender a confiar no Senhor. Todo o livro de Isaías, capítulo 63, versículo 9. O Senhor diz: em toda a angústia deles, foi Ele angustiado. Ou seja, o Senhor está dizendo, em toda a angústia do povo de Deus lá do Egito, o Senhor também foi angustiado. E o anjo da sua presença os salvou. O anjo da sua presença aponta para Jesus. Pelo seu amor e pelo sua compaixão, Ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Está falando do povo de Israel. Então, quando o povo era angustiado lá nas fornalhas de Faraó, o Senhor também se angustiava por eles. O Senhor tinha compaixão por eles. O Senhor não queria aquilo para eles. É maravilhoso quando nós vemos o Senhor se importando conosco. Quando o Senhor Jesus chega ali, encontra Lázaro morto, a Bíblia diz que ele chorou. Quando viu o seu filho daquela maneira, o seu amigo daquela maneira. A Bíblia diz também quando Jesus estava entrando numa cidade, e dali naquela cidade ia sair uma viúva, a conhecida viúva de Naim com seu filho. Ela já era viúva, e seu único filho tinha acabado de morrer. E ela estava saindo da cidade para sepultar o filho. E quando Jesus viu aquela cena, a Bíblia diz que ele se encheu de íntima compaixão. Ele se angustiou e teve compaixão daquela mulher. E a Bíblia diz que ele chegou perto daquela mulher e tocou naquele caixão, e aquele menino voltou à vida. Deus se enche de compaixão conosco. Ele tem compaixão, irmãos. Tem compaixão. Ele se importa conosco. O seu Deus, o seu Pai é um Deus amoroso. É um Pai amoroso, não tem nada a ver com o seu Pai natural. Talvez você não conheceu o seu Pai. E se conheceu, talvez seu Pai não foi tudo que você gostaria que fosse. Não te supriu tudo. E se foi ainda um Pai amoroso com você, mesmo assim, ele teve falhas. Mas Deus, nosso Pai, não tem. Ele te ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Não há condição para você fazer para ser mais amado por Deus. Simplesmente Ele te ama. Ele ama você. Então o anjo da presença do Senhor veio e libertou aquele povo do Egito. Isso lá no Antigo Testamento. Ele retirou o pessoal, o seu povo dali. E esse Deus que é tão grande, irmãos, não um Deus tão poderoso como o nosso Deus. Fala assim, não há um Deus tão poderoso como o meu Deus. Irmãos, o universo é grande demais. Eu tinha preparado um vídeo, mas eu esqueci de passar para o Isaac, para ele projetar aqui. Você sabe que nós vivemos numa galáxia. Essa galáxia nossa, ela é chamada Via Láctea. E nessa galáxia nossa existe mais um monte de planetas. Eu agora esqueci o número, não sei se é 7, se é 9. Os universitários aí me ajudam, se é 9 ou se é 7. 9 planetas: Marte, Júpiter, Saturno. E é tudo longe um do outro. E cada planeta dele tem um satélite natural que é a Lua. Mas nessa Via Láctea nossa, que é a nossa galáxia, irmão, existe mais de 200 milhões de estrelas. Só na nossa galáxia, mais de 200 milhões de estrelas. Agora você imagina o tamanho dessa galáxia. Existe um telescópio James Webb, é um telescópio mais moderno que existe hoje. E ele está captando imagens em muitos lugares do universo. E os cientistas estão descobrindo tantas outras galáxias distantes da nossa, uma imensidão sem fim. A galáxia mais próxima da nossa é a Andrômeda, é a mais próxima, mas fica
Você imagina o tamanho de Deus? Muitas pessoas pensam que Deus é fraco. Eu já vi pessoas falar assim: não, pastor, eu não vou. Meu problema é só uma dor na cabeça, meu problema é só uma dor no estômago, é só um problema na perna. Eu não vou culpar Deus com isso não, porque tem muitas pessoas piores do que eu vou deixar Deus cuidar delas primeiro. Meus irmãos, você acha que Deus é limitado como eu e você? Eu consigo só fazer alguma coisa aqui, eu não consigo acudir outra ali. Se eu estou acudindo que está chorando aqui, se o outro chorar, eu não consigo acudir 2, 3 ao mesmo tempo. Se o irmão me ligar aqui da igreja, me ligar aqui, ó, vem cá, olha aqui, que o negócio que está feio, você fala aqui. Eu consigo de uma casa, mas já 2, 3 ao mesmo tempo eu não consigo. Só de uma. O Senhor não. Você acha que o Deus que construiu todo esse universo, muitas galáxias, uma imensidão sem fim, cada galáxia essas galáxias que existem, são milhões delas, milhões de galáxias, como essa que nós estamos. Esse Deus, ele é poderoso, isso é para mostrar o poder de Deus, que o seu Pai, ele é poderoso, que você pode plenamente confiar nele, toda a sua vida. Quando eu falo toda a sua vida, não é só a sua vida presente, não, toda a sua vida passada, presente e futuro. Você pode confiar na mão dele, porque nenhuma galáxia choca com a outra, nem um planeta choca com o outro, nem um planeta sai da sua órbita, nenhuma estrela sai da sua órbita. Todos continuam no lugar que estão há milhares e milhares de anos. Esse Deus sustenta tudo isso, e a Bíblia diz que ele sustenta com suas mãos. Ele mediu tudo isso com a palma das suas mãos. Isso mostra o tamanho do seu Deus. Você acha que o seu problema é grande para ele? Você acha que Deus que fez todo esse universo não pode cuidar da sua vida, não pode cuidar do seu problema, da sua causa? Ele não pode transformar a sua vida, ele não pode transformar a circunstância da sua vida, ele não pode curar, ele não pode restaurar, ele não pode trazer um milagre, por mais impossível que você acha? Pode, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou do que você ora. Ele é poderoso. Entrega ao Senhor, porque quando você começa a contemplar o Senhor da maneira que eu estou falando para você, você começa a entender o quanto Ele se importa com você e o quanto o seu problema é pequeno e minúsculo para Ele, é apenas um grãozinho capaz de ser visto por Ele. Para você pode ser grande. Quando nós olhamos o nosso planeta, você olha o céu estrelado e fala: não, isso é grande demais. Deus mandou Abraão contar as estrelas, só da Via Láctea ele não conseguiu. Imagina se fosse o universo dele. Entende, irmãos? Quando Deus chama Abraão para contar as estrelas, ele está mostrando o tamanho que ele é. Ele construiu todas as estrelas, cada uma. Ele não faria cada detalhe da sua vida também? Essa é a graça de Deus. Essa é a graça. E o Senhor, então, Ele manifesta essa graça através de Jesus, que nasceu de uma mulher. Nós não poderíamos escolher onde nascer. Amém, irmãos? Amém. Você não podia escolher onde nascer, não tem como você escolher quem é seu pai e sua mãe. Mas Jesus poderia escolher. Ele é Deus. Nosso Deus, Ele é Deus triunfo, é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus poderia escolher onde nascer. Ele poderia escolher a família mais abastada, mais rica, mais influente, mais posicionada na cidade de Jerusalém. Mas sabe onde Ele escolheu nascer, irmãos? Uma cidadezinha pequena. Na vida tinha um casal pobre, que nem casado era ainda, uma menina humilde, um homem humilde, um jovem humilde. Então ele escolhe essa mulher para nascer. Isso mostra a humildade do Senhor. Alguém que construiu tudo que eu falei para você, todo o universo, agora ele vai nascer em uma manjedoura. Como é que nós chamamos manjedoura aqui em Goiás? Coxa.
estão ali. E você acha que os animais ficam e comem? O que é que eles fazem depois de comer? Pois é isso mesmo que acontecia. Não era um lugar bonito, não era um lugar cheiroso. E Jesus escolheu nascer dessa mulher. Talvez se eles nascessem de uma família rica e abastada, os pobres, aqueles de menos condições, falariam: ele não é para mim, ele é dos ricos. Mas ele nasceu de Maria e de José, jovens, sem condição alguma, não tinham dinheiro. E prova que ele não tinha dinheiro é que eles não encontravam lugar para pousar. Eu lembro que uma vez eu fui para. Quando eu casei com minha esposa, eu tinha uns 15 anos, 16 anos. Eu casei. Fui lá no Araguaia, morando no Goiânia. Falei, vamos lá no Araguaia, vamos lá. Chegamos lá, vamos um hotel para louco. Tudo caro. Tudo caro. Falei, tem jeito não, vamos atravessar para o outro lado. Voltamos para o lado de cá, vamos dormir dentro do carro mesmo. Só nós dois, nós era jovem, né? Cheio de aquele vigor, aquela disposição para a aventura. Mas não era só aventura, não, porque o trem estava caro demais. Era o tempo agora, esse tempo de julho. O pessoal inflacionou o negócio. E nós não tínhamos, nosso dinheiro acompanhou a inflação. Falou, não, vamos ficar aqui dentro do carro. Foi isso que aconteceu com José e Maria. Eles não poderiam pagar um lugar melhor. Não é que não tinha lugar, é que não tinha condição de pagar um lugar melhor. Mas aí encontraram uma manjedoura para nascer. E nasceu ali o Filho de Deus. Ele escolheu, ele se humilhou. Essa é a maior beleza que tem o Senhor, uma das maiores belezas que eu tenho, de ser humilde, de você contemplar a humildade de Jesus, de se importar com as pessoas, de se importar conosco, de escolher um lugar mais humilde para nascer. Nasceu entre animais, um lugar mal cheiroso. Você já foi no curral, né? Curral, quando o pessoal leva o gado para o final da tarde, para ele dormir ali, né? Os bezerros num lugar, as mães do outro, para no outro dia tirar o leite. Você sabe como é que conhece de outro dia, né? O negócio conhece feio. E Maria encontrou aquele lugar para colocar Jesus. Mas a Bíblia diz que logo depois vieram os magos adorar o Senhor Jesus. Olha o que acontece quando Jesus ele chega no lugar. Ele muda totalmente o ambiente. Ele muda totalmente a vida das pessoas. Tem 3 magos adorar Jesus. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala magos, mas era reis. E sabe o que aconteceu com os reis que vieram adorar Jesus? Um trouxe ouro, outro trouxe o quê? Mirra, o outro trouxe o quê? Incenso. Você acha que o ouro é barato, é caro? Se eu fosse dar uma esmola por aí, se fosse citar alguém, eu ia dar, uma esmola. Mas você acha que reis dá esmola, irmãos? Não dá não. Ainda mais eles reconhecendo Jesus como rei, o rei dos reis. Eles levaram muito ouro, muita esse nome agora falou, mirra, exatamente. Mirra é o nome da cidade. Mirra e uma quantidade absurda. Sabe o que aconteceu quando os reis adoraram Jesus ali? Eles presentearam os pais, os filhos, mas quem recebeu foram os pais. E era tanto dinheiro, aquilo valia tanto dinheiro, que Jesus foi tirado dali para viver no Egito. O anjo apareceu para José e Maria e falou: agora você volta para o Egito. E eles ficaram um bom tempo na vida deles, um bom tempo, sendo sustentados por quê? Justamente com esses recursos, esses presentes que Jesus recebeu. Maria era pobre, mas de repente ele nasceu, eles foram presenteados e eles se tornaram o quê? Ricos em Jesus.
ricos em Jesus. Você acha que aquele tesouro, eles não mexeram nele? Aquele tesouro é para criança. Quando você faz um chá de fralda, o bebê nascer, você ganha muitos presentes. O que você faz com o presente? Você deixa guardado? Você usa. Isso para Jesus, ele usava as coisas. Por isso que eles ficaram lá no Egito muito tempo. Muito tempo lá, vivendo lá. E Jesus foi crescendo. Jesus, quando tinha 12 anos de idade, a Bíblia diz que ele já era mais sábio do que os pais dele. Está lá em Lucas 2, 51, versículo 52. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Olha a beleza de Jesus. Jesus era Deus, mas se submetia aos seus pais. Muitas vezes não querem submeter às autoridades. Você está entrando no lugar, o segurança, para aí, pode entrar aqui. Aí você fala, mas como é que eu não posso entrar? Claro que eu posso. Nós temos dificuldade de submeter muitas vezes, irmãos. Mas a beleza de Jesus é que ele submetia. E essa beleza que nós contemplamos, nós somos transformados, sendo submissos. Ser submisso, irmãos, nós não somos submissos àqueles que têm autoridade. E os que não têm? Pior ainda. Ser submisso a uma autoridade é normal. Ser submisso a uma pessoa que não tem autoridade nenhuma, que não tem conhecimento nenhum, a menos que você, aí já é outra coisa. Jesus, ele era submisso. Submisso aos seus pais. A Bíblia diz que sua mãe, ele era submisso, e sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. E num desses momentos, Jesus ficou 3 dias no templo, discutindo com os doutores da lei, fazendo perguntas, respondendo perguntas. E Maria descobriu que Jesus não estava lá com eles, vai procurar e encontra Jesus no templo. Quando encontra no templo, fala, mas como é que você sai assim? Você deixa a sua família? Ele falou, estou na casa do meu pai. Vocês são meus pais, mas eu estou na casa dos meus pais verdadeiros. Com 12 anos, Jesus já discutia com os doutores, já conversava. Ele tinha sabedoria mais do que os seus pais, mas ele submetia aos seus pais. Ele submetia Maria e José. Você submete aqueles tementos, conhecimento. Eu já entrei em empresa, eu tinha uma profissão, eu entrei na empresa para exercer aquela profissão. Só que tem alguém que tinha mais tempo do que eu naquela empresa. Aí o chefe falou para mim, o gerente falou, esse aqui é o nosso funcionário mais velho, ele vai acompanhar você para ensinar, para dar algumas dicas, se você precisar e tal. Aí você acha que é que veio do meu coração nesse momento? Eu sou profissional, tantos anos de profissional que eu sou, preciso de ir para lá para ficar comigo ensinando. Foi isso que eu pensei naquele momento, quando o chefe falou, não, esse aqui vai acompanhar você. Eu falei, não, eu sei fazer meu trabalho, não preciso de ninguém para acompanhar. Esse é o homem natural. Mas quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados naquilo que Ele é. Você começa a aprender com pessoas. Eu cresci. Crescer no Senhor é quando você se diminui para você mesmo e cresce em Deus. Você começa a aprender com pessoas. Com pessoas que talvez tenham menos qualificação do que você. Mas a beleza está em você submeter a isso. Não querer ser mais. A palavra do Senhor fala que o soberbo ele rejeita, mas humilde ele dá graça. Nós podemos escolher. Jesus escolheu ser humilde, submeteu aos seus pais, José, né? Então Jesus, ele viveu essa vida. Então, porque ele teve uma infância, cresceu, foi magnífico a sua infância, ele era gentil, ele era bondoso, e essa era a beleza dele, a bondade dele, a gentileza do Senhor, a maneira com que ele tratava as pessoas, a maneira com que ele tratava os pecadores. O Senhor liberava palavras mais fortes quando era com os religiosos.
Porque os religiosos eles impediam o pecador de chegar ao Senhor. Ele estava preocupado mais com a doutrina, mais com os dogmas da igreja, mais com a maneira de estar, do que com as pessoas. Deus está preocupado com as pessoas, Deus está preocupado com você, Ele se preocupa com você. Tem muitas pessoas que não chegam ao Senhor hoje, porque eles já ouviram muitas pessoas dizer que Deus é não sei o quê, é fogo consumidor, e é mesmo, mas nessa dispensação o Senhor é graça. Muitas vezes você convida alguém para ir no culto, numa célula, a pessoa fala: não, eu vou me preparar primeiro, eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu não estou preparado para ir na igreja. Por quê? Porque às vezes ele tem medo de Deus, porque ele já ouviu muitas pessoas dizer que Deus abomina ele porque ele faz isso. Mas nós estamos aqui para dizer que Deus ama ele do jeito que ele está. Do jeito que ele está, o Senhor ama. Ama tanto que quer ele como filho. E quando uma vez que se torna filho, o Senhor vai nos transformando a sua imagem, para sermos varão perfeito. Ele não quer que você mude, Ele quer que você simplesmente o receba, porque você não consegue se mudar daquilo que você precisa mudar, você não consegue ser o que você precisa ser. Só Ele pode nos mudar, e só Ele pode nos tornar aquilo que Ele nos chamou para ser. Amém, irmãos? Só o Senhor, é só quando nós recebemos Ele. Existem dois tipos de pecadores: o moral e o imoral. O moral é aquele que pega, faz tudo, mas ninguém vê, só ele sabe. O imoral é aquele que apronta, todo mundo vê ele aprontando, ele passa a falar: aquele ali é isso, aquele faz isso, faz aquilo. Mas o moral é aquele que é pecador e está escondido. E esses que escondem é terrível, porque esse que esconde é aquele que aponta o dedo. Nós vemos um grande movimento, né, de pessoas, de muitas pessoas apontar o dedo, e de repente, quando se descobre algo daquela pessoa, esse é um pecador moral. Todos nós somos pecadores, mas um é moral, o outro é imoral. E muito aquele que é moral, né, apontando sempre o dedo, alguém, aquele faz isso, aquele não presta, aquele não pode ser isso, aquele não pode ser aquilo, aquele não pode entrar, aquele não pode ficar, aquele não pode vir na igreja, aquele não pode ser aceito, não sei o quê. É que talvez ele tenha alguma coisa que guarda. Os saduceus, os fariseus eram esses pecadores moral. Então o Senhor Jesus falou para eles: vocês são raça de víboras, vocês são sepulcro caiado. Parecia que era bonito, tinha um exterior bonito, vestia roupas belas, né, talares, negócio na cabeça, com a lei sempre na mão, acusando um, acusando o outro, dizendo quem era e quem não era. Mas quando ele encontra Jesus, que amava os pecadores, que comia com os pecadores, que se reunia com os pecadores, que curava no sábado, que operava sinais e maravilhas em todo o tempo, esses morais, que eram os fariseus e saduceus, começaram a acusar Jesus e querer matá-los, por dizer que Jesus estava quebrando a lei. Estava mais preocupado com os dogmas do que com a lei. Ele está mais preocupado não com a dor das pessoas, do cara que está doente, que está enfermo, que precisa de algo. Está mais preocupado com a retórica, né, com a doutrina. O Senhor abraçou. Ele abraçou os pecadores, aqueles que eram rejeitados pelos fariseus. O Senhor era gentil, Ele era amoroso. No capítulo 4 de João, ele encontra uma mulher, estamos encerrando, ele encontra uma mulher sentada. Antes de encontrar essa mulher, ele encontra um desses fariseus, que era pecador moral, que era Nicodemos. E para Nicodemos, Jesus revela, essa é a parte mais interessante da palavra, que é quando ele fala, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, o seu unigênito, para que todo aquele que não crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus revelou lá para Nicodemos, e falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Nicodemos tinha vergonha de estar com Jesus, que ele foi estar com Jesus à noite, para que ninguém visse ele junto com Jesus.
eficaz. E Jesus recebeu com amor, com ternura, valorizando Nicodemos, não expôs. Talvez Jesus poderia falar: por que você não vem comigo de dia? Você está com vergonha de estar comigo? Então vou só receber vocês por meio-dia amanhã. Não. Ele recebeu Nicodemos e expressou essa verdade do novo nascimento e do amor de Deus. Saindo dali, ele então passa por Samaria. Judeus, irmãos, não passavam por Samaria. Samaria era um lugar para os judeus impuro. Então os judeus eles cortavam o caminho para não passar por Samaria. Mas Jesus tinha um encontro com uma mulher em Samaria, que estava à beira do poço. Sabe? Quando, vamos supor, tem um lugar em que você não passa por ele, porque se acha um lugar muito terrível. O dos judeus era, com Samaria era pior ainda. Mas Jesus encontra ali naquele lugar uma mulher que, se escondendo das pessoas, estava indo buscar água ao meio-dia. Porque normalmente as mulheres de Israel buscavam água nos poços pela manhã, quando o sol era mais fresco. Mas aquela mulher, ela foi ao meio-dia para encontrar as outras, para não ser ridicularizada. Mas quando ela chega naquele poço, naquele dia, ela encontrou um homem que amou aquela mulher, e a vida dela nunca mais foi a mesma. Ela tinha buscado a felicidade em 6 relacionamentos com o atual, mas não tinha sido feliz nenhum deles. E Jesus então vira para ela, pede água. Ela fala: como tu, sendo judeus, pede água para um samaritano? E Jesus diz: se você soubesse com quem está falando, eu te daria água, e nunca mais você teria sede. Para ela era só um homem sentado à beira do poço, mas Jesus se revelou para ela como o Salvador da vida dela. Ela foi no dia, no momento que ninguém podia vê-la, mas aquele que transforma a vida, que queria encontro com ela, estava lá esperando por ela. Isso mostra o cuidado do Senhor, o amor dele conosco, que se importa com o mais vil pecador, com aquele que as pessoas rejeitam, que ninguém quer estar perto. O Senhor quer transformar a vida. Jesus quer mudar a vida. Então ele encontra aquela mulher encontra Jesus e fala: Senhor, depois fala: tu és profeta. Aumentou a revelação do Senhor para o profeta. E ela evangelizou toda a cidade, trouxe as pessoas para aquela cidade, para aquele lugar, porque ela falou: esse homem falou toda a minha vida sem me conhecer. Porque Jesus falou para ela, Jesus não acusou, falou: não, você é um pecador, eu vim cá para encontrar com você, quero ver se você vai se arrepender dos seus pecados. Não falou isso, nada. Ele só pediu um copo de água. E ela que falou para ele: falou, traz o seu marido. Ela falou: não tenho marido. Ela falou: bem disseste, parabéns. Já viu um pecador receber um parabéns do Senhor Jesus? Essa mulher recebeu, falou: parabéns, você falou a verdade, você não tem realmente, porque o que você tem atualmente não é seu marido. Então provavelmente, talvez ela fosse talvez fosse, né? A Bíblia não fala isso, estou conjecturando aqui. Porque Jesus fala: não é seu marido, talvez, né? Quem sabe poderia ser um amante. Então por isso ela tinha vergonha das outras mulheres. Mas naquele dia ela trouxe uma cidade. O Senhor mudou a história daquela mulher. Mudou a história daquela mulher. Ele era cheio de compaixão, que ao sair dali, ele encontra um leproso. Anos de Marcos 1,40. Leproso, ninguém quer estar perto. Se você encontra um mendigo todo rasgado, fedido, cheio de ferida no corpo, você pegaria na mão dele, se ele estendesse para você, se abraçaria esse mendigo, ou você cortaria a volta? Jesus encontrou, então ele sai dali, ele encontra então esse leproso, que chegou até ele, chegou até Jesus. Jesus perguntou para ele, né, se ele queria ser limpo. Ele então responde: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Jesus profundamente compadecido,
estendeu a mão e tocou nele e disse: quero, fica limpo. Ninguém queria ficar perto do leproso, nem a família dele podia ficar perto. E se essa pessoa ficasse ali 20 anos leproso? 20 anos sem receber um abraço, 20 anos sem receber a companhia de alguém, a conversa de alguém, o toque de alguém. Mas naquele dia, recebeu o toque do Senhor. Ele se sentiu gente novamente. Naquele dia, aquele leproso voltou à vida novamente, porque alguém se compadeceu dele e tocou no leproso. Aquele asqueroso que ninguém quis estar perto. Jesus se compadeceu dele e falou: eu quero que você fique ali, eu quero que você seja transformado. Talvez aquele mendigo nem cria que Jesus poderia fazer, porque ele falou: se você quiser pode fazer. Quantas vezes talvez você oferecer algo para alguém, alguém falou assim: não, se você quiser fazer, beleza. Ou seja, você não é obrigado a fazer, só se você quiser. Ou seja, porque a pessoa acha que você não pode fazer. Foi isso que o mendigo falou. O mendigo não, o leproso falou para Jesus: se você quiser, pode me orar. Ele falou: eu quero, seja livre. Isso mostra o Senhor, a importância dele conosco. Aí você pergunta: mas Senhor, Jesus não ira com ninguém, Deus levou o consumidor, ele não fica irado, ele não fica com raiva. A palavra nos mostra, está lá em Marcos 3, de 1 a 6, mostra que Jesus ficou irritado certo dia, ficou irado com os fariseus, que eram os pastores da sinagoga, porque ali tinha alguém que tinha uma mão mirrada, ele tinha uma mão atrofiada, e era no sábado, e naquele sábado não podia se fazer nada. Mas Jesus então chamou aquele homem para o meio das pessoas ali e curou aquele rapaz. E os fariseus ficou possesso de raiva, que não poderia curar no sábado, não podia fazer nada no sábado. E então a palavra do Senhor diz: então perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Jesus pergunta para eles: salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído. Jesus ficou indignado ao mesmo tempo e cheio de compaixão pelo rapaz que estava com a mão atrofiada, e disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu a mão. Ele foi restaurado imediatamente. Irmãos, quantos crentes impedem as pessoas de conhecer o Senhor? Uma das coisas que deixa o Senhor mais irritado, mais indignado, é quando nós impedimos o pecador de chegar ao Senhor. Quando nos impedimos, queremos impedir as pessoas de experimentar a graça de Deus, o amor de Deus. Agora, recentemente, teve as Olimpíadas, está acontecendo as Olimpíadas, né? E teve lá a abertura. Uma das coisas que tomou a internet aí no meio gospel foi uma encenação que fizeram lá, representando várias pessoas, né? Mulheres, homens, drag king, muitas coisas lá, representando aquele quadro da última ceia de Jesus. E as pessoas começaram a vociferar, né? Deus vai castigar, Deus vai cobrar, vai arder no inferno, não sei o que, não sei o que. Um dia, o discípulo do amor, que era João, falou para Jesus, num lugar, numa cidade onde Jesus não foi recebido. E João então pergunta: Jesus foi para operar milagre naquele lugar e as pessoas expulsou Jesus dali. E João então pergunta: Jesus, podemos fazer cair fogo sobre essas pessoas, sobre essa cidade? Jesus não responde: vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para condenar nem para julgar ninguém, mas ele veio para salvar a vida do homem. Então entenda, irmãos, Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Esse é o tempo da salvação. Vai ter o tempo do juízo, essas coisas vão passar, a igreja vai ser arrebatada, vai vir o anticristo. Depois do anticristo vai ver o rei milenar de Jesus durante 1000 anos. Depois de tudo isso, Satanás vai ser solto de novo. Depois de tudo isso, o fim vai vir. E vai ter o julgamento do grande trono branco do Senhor. E tudo vai ser julgado. Mas hoje, Ele quer salvar o homem. Ele quer salvar. E não há nada mais que o Senhor fique indignado, porque se Ele não condenou ninguém, hoje, 2024,
cristãos, igrejas, quer condenar os outros, quer fazer fogo cair sobre as pessoas porque faz uma ensinação como essa. Sabe, irmão, Jesus foi cuspido, foi ferido, foi açoitado, durante o caminho foi despido, apanhou, foi para a cruz, pendurou na cruz, praticamente sem roupa. Mas ele falou para Deus, fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor falou com perdão para aquelas pessoas. Jesus não liberou condenação, não mandou aquelas pessoas para o inferno, mas simplesmente teve compaixão. Hoje é tempo da igreja ter compaixão, é tempo de você ter compaixão pelas vidas, é tempo de nós termos compaixão pelas pessoas. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Se puder cantar, tocar aquela música, quão lindo esse nome é, tem como? Quão lindo esse nome é, que expressa Jesus, expressa Ele. Jesus, Ele encontrou Maria Madalena, que tinha 7 espíritos, eu tinha uma legião de espíritos, e Jesus mudou a vida daquela mulher. Jesus encontra, estava lá, e chega então os homens com uma mulher adúltera, condenando ela, querendo apedrejar. E Jesus então responde para aquelas pessoas: vocês podem apedrejá-la, mas só aqueles que não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Jesus abaixou, quando ele levanta, não tem ninguém para apedrejar aquela mulher. E Jesus olha para ela então e fala: cadê seus acusadores? Ele fala: todos se foram. Então fala: nem eu te condeno. Vais e não pegues mais. Talvez aquela mulher estava só coberta no lençol, talvez ainda estava toda suja, porque pegaram, ela tinha acabado de pegar no adultério e trouxeram diante de Jesus. Jesus falou: vais e não pegues mais. E aquela mulher que Jesus libertou era de vários espíritos, Maria Madalena, ela foi a primeira a ver Jesus. Quando domingo pela madrugada ela saiu e foi até o sepulcro, ela encontrou o sepulcro vazio, porque ela conheceu e reconheceu a beleza de Deus. A beleza do Senhor, ela é descritiva, ela é grande. Para nos falar num culto só, eu poderia falar aqui a noite toda da beleza do Senhor, dos fatos que expressa a sua beleza, a sua graça, a sua bondade para conosco. Expressa quem Ele é, a natureza dele, quando Ele se importa conosco. Mas nós temos que acabar o culto. Na cruz Ele recebeu os nossos pecados, as nossas feridas, e levou sobre Ele na cruz, porque Ele levou as nossas condições. Você é belo como Ele é. Hoje você é abençoado como Ele é. Hoje você é perdoado. Hoje você é sarado. Hoje você é justo como Ele é, porque Ele levou na cruz as nossas dores e pecados. Vamos cantar uma canção agora. Estamos terminando, é só 5 minutinhos para nós encerrar. Vamos cantar essa canção para nós orar, finalizar o culto. Isso é essa palavra, o poder de Senhor. Amém.
casamento, na sua casa, na sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida. Porque Ele se importa com você. Ele se importa. Ele te ama. Ele tem vontade para você nessa semana. E ao sair daqui você possa viver isso na sua vida. Que essa palavra possa trazer mudança, transformação na sua vida. Coloque a mão no seu coração. Na sua mão. Vamos fazer uma oração por breve. Você está aqui nessa noite. E não entregou a sua vida para o Senhor. Você quer cuidar. Hoje à noite. Queria que todos fizessem oração comigo nesse momento. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa meus pecados. Entra na minha vida. Muda a minha história. Transforma a minha vida. Assim como o Senhor transformou a vida de milhões e milhões. Eu quero viver uma vida nova com o Senhor, que se importa comigo. Eu te recebo nessa noite como meu Pai, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.